Eu estava sentada à mesa da minha mãe quando o celular apitou. Era sábado. Tinha cheiro de almoço no ar. Pedro brincava no quintal. E numa fração de segundo, tudo que eu conhecia como vida deixou de existir. Não foi uma bomba. Não foi um acidente. Foi uma foto. Uma foto mandada no grupo errado. E em menos de uma hora, meu marido estava morto, meu irmão estava algemado, e eu estava no chão da cozinha sem conseguir respirar. Se você acha que traição é só uma crise no casamento, eu preciso te contar uma história, porque traição pode matar. E matou. Na minha família, matou de todas as formas possíveis. Antes de eu começar, me faz um favor enorme. Se inscreve nesse canal agora, porque toda a história que eu conto aqui é real, é pesada, e é para você que já sentiu que o chão sumiu debaixo dos pés. Aperta o sino de notificação, deixa o teu like nesse vídeo e me conta aqui nos comentários. Que horas você está assistindo e de que cidade você é? Eu leio tudo. E enquanto você me conta, eu te conto a história mais triste da minha vida. Meu nome é Renata, tenho 40 anos hoje. Mas essa história começa quando eu tinha muito menos, e quando o mundo ainda parecia um lugar onde as coisas faziam sentido. Eu cresci em Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Quem conhece a cidade sabe como é. Calor que pesa, ruas largas, gente que se conhece, vida que passa devagar. A minha família era simples do jeito que eu gosto de lembrar como simples. Casa pequena no bairro do Jardim Bom Giovanni, dinheiro que nunca sobrava, mas sempre dava para o que precisava, e muito amor. Meu pai, seu Jorge, era pedreiro. Acordava às 5 da manhã todos os dias, sem reclamar. Voltava cansado, mas sempre sentava à mesa do jantar e perguntava como tinha sido o dia da gente. Minha mãe, Dona Carmen, costurava em casa. A máquina de costura dela era a trilha sonora da minha infância, aquele barulho ritmado que eu ouvia enquanto fazia dever de escola, enquanto assistia televisão, enquanto crescia. E tinha eu e Diego. Eu, Renata, a mais velha. 3 anos antes do meu irmão, o que na prática significava que eu fui a primeira a aprender tudo e a última a ser protegida. Diego nasceu e eu assumi um papel que ninguém me pediu, mas que eu abracei com tudo que tinha. Eu era irmã, mas era quase mãe. Cuidava dos detalhes que minha mãe não via, defendia ele nas brigas da escola, inventava brincadeiras nos dias de chuva quando a gente não podia sair. Diego cresceu grudado em mim. E quando cresceu de verdade, quando ficou maior que eu, mais forte, com a voz grossa e o olhar firme do meu pai, ele inverteu os papéis sem cerimônia. Renata, qualquer cara que te machucar vai ter que passar por mim primeiro. Ele dizia isso desde os 15 anos, com aquela seriedade de menino que quer ser homem, que já carregava no peito a responsabilidade de proteger o que amava. Eu ria. Achava exagero de irmão ciumento. Passava a mão na cabeça dele e dizia que ele era dramático. Eu deveria ter levado mais a sério, porque Diego não era dramático. Diego era leal da forma mais perigosa que existe, da forma que não cede, que não negocia, que vai até o fim mesmo quando o fim é um abismo. A gente era um time. 2 filhos de seu Jorge e Dona Carmen, criados na simplicidade e no afeto, acreditando que família era coisa sagrada, que amor era coisa que ficava, que as pessoas que estavam ao nosso lado eram as pessoas que podíamos confiar. A gente acreditava nisso, acreditava de verdade. Até que o mundo nos provou o contrário. Em 2015, meu pai morreu, infarto fulminante, 58 anos, numa obra, trabalhando igual sempre. O coração parou, ele caiu do andaime, e quando o SAMU chegou, já não havia mais nada a fazer. Minha mãe recebeu a notícia pelo telefone. Eu estava do lado dela. Vejo até hoje a cor que o rosto dela ficou. Uma cor que não existe em paleta nenhuma. A cor de quem perde o chão. A família despedaçou naquele dia. Minha mãe entrou numa depressão que levou anos para recuar. Ficava na cama, mal comia, mal falava. Eu assumi a casa. Assumi as contas, as consultas dela, as responsabilidades que meu pai deixou. Era o que eu sabia fazer. Segurar. Diego reagiu diferente. Ele ficou com raiva. Uma raiva surda, comprimida, que eu via nos ombros tensos dele,
nas mandíbulas cerradas quando alguém tocava no assunto. Ele não chorava na frente de ninguém. Diego não sabia chorar assim. Ele convertia a dor em força, em determinação, em uma espécie de missão pessoal que ele mesmo se impôs. Renata, agora eu sou o homem da família. Eu cuido de vocês. Ele falou isso no dia do enterro do meu pai, com os olhos secos e a voz firme. Eu quis dizer que não precisava, que a gente se cuidava junto. Mas olhei para ele e vi que precisava disso. Precisava de algo para sustentar o peso daquele luto. Então deixei. E Diego cumpriu. Cuidou da minha mãe, cuidou da casa, assumiu responsabilidades além da idade dele. Ele tinha 23 anos e carregava o mundo nos ombros como se isso fosse natural. Mas tinha um problema com aquele tipo de amor. Com o amor que carrega tanto, que protege tanto, que vai até o fim sem questionar. Amor assim não sabe parar. Eu já tinha conhecido Cláudio 1 ano antes do meu pai morrer. 2014. Uma festa de aniversário de uma amiga no centro da cidade, uma daquelas festas animadas com sertanejo tocando alto e todo mundo querendo dançar. Cláudio estava lá com colegas de trabalho. Bonito, charmoso, daquele jeito que preenche o ambiente. Representante comercial de uma distribuidora de produtos alimentícios. Viajava por todo o estado, falava bem, sorria com facilidade. Renata, você é a mulher mais linda dessa festa. Primeira frase. Direta, sem enrolação. Eu ri porque era levemente cafona, mas entrei no jogo, porque tinha algo genuíno no olhar dele, ou pelo menos era o que eu achava. A gente ficou conversando a noite toda. Ele perguntou meu número antes de ir embora e eu dei sem hesitar. O namoro que começou ali era tudo o que eu achava que queria. Cláudio era atencioso no começo, daquele jeito intenso de quem investe mesmo. Me levava para jantar em lugares bonitos, planejava finais de semana fora, me mandava mensagem de madrugada só para dizer que havia pensado em mim. Eu me deixei envolver. Eu me apaixonei. Meu pai chegou a conhecê-lo. Uma tarde de domingo, lá em casa, com Dona Carmen fazendo bolo na cozinha e Cláudio sentado à mesa conversando com seu Jorge. Meu pai gostou. Disse depois para mim, na privacidade do corredor: "Filha, esse rapaz parece sério, cuida bem dele." Era uma das últimas conversas que teríamos. Menos de 1 ano depois, meu pai estava morto. Diego nunca gostou de Cláudio. Desde o princípio, desde a primeira vez que os apresentei, havia uma frieza deliberada no meu irmão que eu interpretei como ciúme de irmão mais novo, aquela coisa protetora exagerada que ele sempre teve. Diego apertou a mão de Cláudio, avaliou ele da cabeça aos pés num segundo e não escondeu o que concluiu. "Renata, esse cara é muito cheio de si. Eu não confio nele." "Diego, você não confia em ninguém." "Eu confio em quem merece. Ele ainda não provou que merece." Eu descartei. Achei que era implicância. Diego era assim com qualquer homem que chegasse perto de mim. Eu me convenci disso. Mas a verdade que demorei anos para admitir é que Diego tinha um radar para pessoas falsas que eu nunca desenvolvi. Ele sentia. Sentia de um jeito instintivo, visceral, que não precisava de provas. Enquanto eu olhava o sorriso de Cláudio e via charme, Diego olhava nos olhos dele e via ausência. A gente casou em 2016, 1 ano depois da morte do meu pai. A festa foi simples, porque minha mãe ainda estava em luto aberto, e porque eu também estava, de certo modo. Diego foi meu padrinho. Ele não queria. Me disse isso claramente, na semana antes do casamento, sentado na beira da cama do quarto de infância dele com o rosto fechado. "Renata, eu ainda acho que você está cometendo um erro." Eu coloquei as mãos no rosto dele. Olhei nos olhos do meu irmão. "Diego, por favor, é o dia do meu casamento. Faz isso por mim." Ele fez. Por amor a mim. Jamais por Cláudio. Ficou na cerimônia com o terno que minha mãe tinha comprado, sério, cumprindo o papel, mas com aqueles olhos que eu conhecia tão bem lendo cada detalhe, cada gesto, cada palavra do homem que estava se tornando meu marido. Naquele dia, eu deveria ter ouvido meu irmão. A vida que eu construí com Cláudio nos primeiros anos tinha a aparência de felicidade.
Casa boa num bairro tranquilo de Presidente Prudente, contas pagas, férias uma vez por ano. Cláudio ganhava bem como representante, viajava muito, mas era o trabalho dele e eu entendia. Eu trabalhava num escritório de contabilidade, minha rotina era previsível, estável. Do lado de fora, éramos um casal como qualquer outro. Por dentro, havia uma solidão que eu não sabia nomear. Cláudio era presente quando estava em casa, mas havia sempre algo levemente distante nele, como se parte dele morasse em outro lugar. Eu tentava preencher isso com atenção, com afeto, com a casa bonita e o jantar na mesa quando ele chegava. Achava que era normal, que relacionamento longo cria essa espécie de acomodação que a gente chama de maturidade. Em 2018, Diego conheceu Jéssica. Eu me lembro exatamente como ele me contou. Ligou um sábado de manhã, a voz diferente, com aquela energia que ele não tinha desde antes da morte do meu pai, e disse: "Renata, eu encontrei a mulher da minha vida." O coração aqueceu. Depois de anos carregando tudo, depois de tanto peso e tanta responsabilidade que ele assumiu sem ser chamado, Diego merecia isso. Merecia alguém para dividir. Eu conheci Jéssica algumas semanas depois. Ela era bonita de um jeito que chamava a atenção imediata. Loira, olhos verdes, aquele tipo de mulher que entra num ambiente e todo mundo nota. Simpática, sorridente, falante. Abraçou minha mãe como se já a conhecesse há anos, me tratou com carinho desde o primeiro momento. Mas havia algo nos olhos dela que não me deixava descansar. Uma frieza que existia por trás de todo aquele calor performático. Como um vidro bem polido. Brilhava, mas não aquecia. Eu ignorei. Me disse que era implicância, que era projeção, que eu estava sendo injusta com uma mulher que tinha feito meu irmão feliz pela primeira vez em anos. Engoli o desconforto e sorri. Não era implicância. Diego e Jéssica casaram em 2019. Diego quis uma festa bonita, quis dar para ela o que achava que ela merecia. Fez empréstimo, gastou tudo o que tinha e o que não tinha. Porque quando Diego amava, amava sem calcular. Eu fui madrinha. Cláudio foi padrinho, ao lado de Diego, lado a lado num altar, os dois sorrindo para a foto. E foi nesse dia que eu vi pela primeira vez. Cláudio olhando para Jéssica. Não era o olhar de quem admira a noiva do cunhado. Era demorado. Tinha peso. Tinha intenção. Eu vi porque estava prestando atenção, porque era o casamento do meu irmão, e eu queria guardar cada detalhe. E aquele detalhe eu não consegui guardar no lugar certo, porque não sabia o que fazer com ele. Perguntei naquela noite. No carro, a caminho de casa, com a festa ainda nos ouvidos. "Cláudio, você estava olhando muito para Jéssica." Ele virou o rosto para mim, completamente tranquilo, com aquele sorriso que eu conhecia. "Que isso, amor? Eu estava olhando para o Diego, meu cunhado. É natural, a gente estava no altar." Mentira. A primeira de muitas que eu consegui identificar só muito tempo depois. Em 2020, Pedro nasceu. Meu sobrinho. 4,3 kg de puro amor, com o nariz do Diego e os olhos verdes da Jéssica. Diego chorou no corredor da maternidade quando o médico saiu com a notícia. Me abraçou tão forte que eu perdi o fôlego. "Renata, eu sou pai. Eu sou pai." A voz trêmula, o rosto molhado, aquele homem enorme que carregava tanto reduzido à alegria mais simples e mais bonita do mundo. Eu chorei junto. Minha mãe chorou. Até Cláudio, que estava ao lado, bateu palma e sorriu. Era um momento bonito. Deveria ter ficado bonito. Diego era um pai extraordinário. Acordava de madrugada sem reclamar. Trocava fralda como se tivesse feito isso a vida toda. Levava Pedro ao pediatra. Aprendeu a preparar as papinhas. Ficava horas fazendo Pedro dormir no colo. Dava gosto de ver. Jéssica, por outro lado, precisava de tempo para si. Eram as palavras dela. "Eu preciso sair. Eu preciso de espaço." Diego dava. Sempre dava tudo o que ela pedia. "Ela merece descansar. Ser mãe é pesado", ele me dizia. E eu concordava, porque ser mãe é pesado mesmo. Mas havia uma frequência nas ausências de Jéssica que começou a me incomodar.
As saídas com amigas que duravam a noite toda. As visitas à mãe em Marília, que às vezes eram de 2, 3 dias. Marília fica a 2 horas de Presidente Prudente. É possível ir e voltar no mesmo dia com facilidade. Mas Jéssica sempre ficava, sempre precisava dormir lá. Enquanto isso, eu e Cláudio seguíamos numa dança silenciosa sobre o assunto filhos. Eu queria. Queria muito, com aquela vontade que dói quando a gente não sabe nomear. Cláudio adiava. Ano que vem, quando a gente tiver mais dinheiro, quando eu parar de viajar tanto. A lista de razões variava, mas a resposta era sempre a mesma. Não agora. Em 2021, com 32 anos e Pedro crescendo no colo do Diego, eu empurrei o assunto pela última vez. Sentei na frente do meu marido numa tarde de domingo, com o coração acelerado da pessoa que sabe que vai ouvir algo que não quer. Cláudio, a gente tá casado há 5 anos. Eu tenho 32. Eu quero ser mãe. Ele ficou me olhando por alguns segundos. Depois desviou o olhar para a televisão desligada, como se buscasse as palavras numa tela preta. Renata. A voz saiu cansada, como quem carrega um assunto há tempo demais. Eu não sei se quero filhos. Você disse que queria quando a gente casou. Eu mudei de ideia. As palavras caíram entre nós com toda a secura possível. Sem cuidado, sem embrulho, sem o menor gesto de gentileza diante do que estava me dizendo. Você mudou de ideia? Eu repeti, testando se aquilo era real. É. Filho prende. Eu gosto da minha liberdade. Liberdade. Aquela palavra ficou martelando na minha cabeça por meses. Liberdade. Eu pensava nela enquanto lavava a louça, enquanto ia para o trabalho, enquanto esperava meu marido chegar das viagens. O que significava liberdade para Cláudio? Liberdade de quê? De quem? Agora eu sei. As viagens de Cláudio tinham um padrão que eu só fui reconhecer quando já era tarde. 3, 4 vezes por mês, sempre pelas mesmas cidades. São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto. Às vezes 2, 3 dias fora. Era representante comercial, viagem fazia parte, eu não tinha por que questionar além do que questionava. Mas ele voltava diferente às vezes. Cheiro de perfume que não era o dele. Sutil, mas ali. Marcas no pescoço que ele atribuía à alergia, à barba do travesseiro, a qualquer coisa que eu não pudesse verificar. O celular que nunca largava, que levava para o banheiro, que ele inclinava levemente toda vez que eu passava por trás. Eu desconfiava. Mas desconfiança sem prova é chamada de paranoia. E eu não queria ser paranoica. Então, eu dobrava a desconfiança, aguardava num lugar fundo e continuava. Em 2023, os padrões começaram a se repetir de um jeito que não dava mais para ignorar. Cláudio viajava nas terças e quartas. Jéssica visitava a mãe em Marília nas terças e quartas, toda semana. A coincidência era grande demais para ser coincidência. Eu tentei me convencer de que era. Passei semanas tentando. Uma terça, liguei para Jéssica no meio da tarde. Jéssica, você tá em Marília? Tô sim. Que foi? A voz tranquila, despreocupada, de quem não está sendo pego. Nada, minha mãe gosta de um queijo de lá. Você consegue trazer um? Claro, trago sim. Ela nunca trouxe. Na semana seguinte, quando a vi, não mencionei. Ela também não. O queijo foi esquecido do jeito que se esquece algo que nunca existiu. Mas eu não esqueci. Fui guardando. Cada terça e quarta coincidentes. Cada ausência alinhada. Cada detalhe que sozinho não dizia nada, mas, junto com os outros, começava a formar uma imagem que eu não queria ver. Não precisei ver. A imagem apareceu sozinha. No grupo da família. 23 de março de 2024. Um sábado que começou igual a todos os outros sábados de março. Calor de interior paulista, céu aberto, cheiro de carne assada no quintal da casa da minha mãe. Eu tinha chegado mais cedo para ajudar Dona Carmen com o almoço. Diego apareceu depois, com Pedro no banco de trás do carro, o menino de 4 anos gritando "Vovó!" antes de o carro parar completamente. Jéssica estava em Marília. Cláudio estava em São Paulo a trabalho. A gente estava à mesa.
Minha mãe servindo arroz, Diego cortando o frango, Pedro comendo com a seriedade de quem leva a refeição muito a sério na idade dele. Um sábado comum, uma família comum tentando ser família. E então os celulares apitaram. O meu, o da minha mãe, o do Diego, quase ao mesmo tempo. Notificação do grupo Família Silva, 29 membros. O grupo que minha prima tinha criado anos atrás para facilitar a comunicação, que servia para mandar meme, foto de aniversário, aviso de reunião de família, rezas quando alguém adoecia. O remetente era Cláudio. Eu olhei para o celular com aquela indiferença de quem espera qualquer coisa banal. Uma foto de viagem, um meme qualquer, talvez um aviso de que estaria tarde para voltar. Abri a foto, e o mundo parou de girar. Era Cláudio na cama. Os lençóis eram de motel. Eu reconheci imediatamente pelo tom bege amarelado, pelo papel de parede florido que aparecia no canto. Ele estava abraçado com uma mulher. Os dois sorrindo para a câmera, seminus, com aquela intimidade despreocupada de quem se sente completamente seguro. O sorriso dele era o mesmo que eu conhecia. Relaxado, satisfeito. O sorriso de quem não tem preocupação nenhuma no mundo. Eu olhei para o rosto da mulher e gelei da raiz dos cabelos até a ponta dos pés. Eram os olhos verdes. Era o sorriso que eu conhecia. Era o cabelo loiro que eu tinha visto centenas de vezes. Era o rosto da mulher que tinha me abraçado no casamento dela com meu irmão, que tinha segurado minha mão quando Pedro nasceu, que tinha sorrido para mim em cada reunião de família dos últimos 5 anos. Era Jéssica, a esposa do meu irmão, na cama com o meu marido. Eu fiquei olhando para a foto por um tempo que não consigo medir. Pode ter sido 3 segundos. Pode ter sido 3 minutos. O tempo não funcionou direito naquele momento. Havia um zumbido nos meus ouvidos. Uma pressão no peito que não era exatamente dor, mas era alguma coisa que a dor antecede. Aquela anestesia que o choque produz antes que a ficha caia de verdade. Minha mão estava segurando o celular, mas eu não sentia os dedos. Eu estava olhando para o rosto do meu marido e tentando encaixar aquela imagem em algum lugar do cérebro que fizesse sentido. E não havia lugar. Dona Carmen olhava para o celular dela com a testa franzida, inclinando a cabeça. "Quem é essa mulher com o Cláudio?" Ela perguntou em voz alta, inocente, sem entender o que estava segurando nas mãos. A minha mãe não enxergava bem de perto. Precisava de óculos que às vezes esquecia em cima da geladeira. Ela via a foto, mas não reconhecia o rosto. Eu não consegui responder. A garganta tinha fechado, mas Diego respondeu. Olhei para o meu irmão. Ele estava com o celular na mão, olhando para a tela com aquela atenção concentrada de quem está verificando algo que não quer confirmar. Vi o momento exato em que ele reconheceu. Vi o rosto dele mudar de um jeito que nunca vou esquecer. Primeiro a palidez, a cor sumindo da face de uma vez, como se o sangue tivesse recuado todo para dentro. Depois o vermelho subindo devagar, aquele vermelho profundo que vai para a cabeça quando o coração dispara e a mente começa a processar algo que o corpo já entendeu antes. E então, uma terceira coisa, a pior de todas, que eu nunca tinha visto no rosto do meu irmão e que não sei nomear adequadamente. Uma cor de dor, de raiva, de algo que estava morrendo por dentro em tempo real. Mãe! A voz de Diego saiu rouca, baixa, como se a garganta tivesse encolhido. Ele engoliu seco antes de continuar, os olhos ainda fixos na tela. Mãe, essa é a Jéssica. O silêncio que caiu na mesa foi absoluto. Dona Carmen piscou. Olhou de novo para o celular. Levou o aparelho mais perto dos olhos com uma lentidão de quem ainda não quer acreditar no que está vendo. Jéssica, ela falou devagar, como se testando o nome. Sua esposa? Minha esposa. Diego confirmou. Cada palavra saindo separada, pesada. Que disse que estava em Marília. Na cama com o Cláudio. A voz dele ficou ainda mais achatada. Aquela voz morta que me apavorava mais que qualquer grito. Marido da Renata, meu cunhado. Minha mãe levou as 2 mãos à boca. Os olhos dela encheram de lágrimas imediatamente. Aquele tipo de choro que vem antes da compreensão completa, instintivo,
do corpo que entende antes da mente. No quintal, Pedro corria atrás de um gato imaginário, gargalhando sozinho, com 4 anos de completa inocência. O grupo da família explodiu. As mensagens chegavam uma atrás da outra, rápidas, desesperadas, confusas. Minha tia Vera escreveu em letras maiúsculas: "Gente, o que é isso?" Meu primo Tiago, que sempre foi o mais direto da família: "Cláudio, você mandou isso aqui?" Minha avó, que tinha 82 anos e usava o celular com dificuldade, digitou com a paciência dela: "Eu não tô entendendo." Outro tio perguntou o que nenhuma de nós ainda queria confirmar: "Diego, essa não é a Jéssica?" 29 pessoas. 29 pares de olhos em cima daquela foto. Família que estava dormindo, almoçando, vivendo o sábado de manhã, de repente convocada para testemunhar o colapso de 2 famílias ao mesmo tempo. 3 minutos depois da foto, apareceu a mensagem de Cláudio: "Gente, foi engano, desconsiderem." Engano. A palavra caiu em mim com um peso diferente de todos os outros. Engano. Como se o problema fosse a foto ter ido para o grupo errado e não o que a foto mostrava. Como se 29 pessoas pudessem desconsiderar o que tinham acabado de ver. Como se eu pudesse desconsiderar. Eu olhei para o meu marido pedindo que desconsiderassem, e algo dentro de mim que eu não tinha nome se quebrou de vez. Diego largou o celular na mesa. Devagar. Com aquela calma que é o sinal mais assustador de todos, a calma que não é paz, mas é o silêncio antes da catástrofe. Colocou o aparelho sobre a toalha de mesa florida da minha mãe com um cuidado deliberado, como se estivesse guardando algo que não ia mais precisar, e ficou olhando para a mesa por alguns segundos. Os dedos dele estavam parados sobre a toalha, completamente parados. E isso me apavorou mais que qualquer tremor. Depois olhou para mim. Os olhos dele estavam mortos. Não havia raiva neles. Não havia dor ainda. Havia ausência. Como se alguma coisa essencial tivesse saído e deixado apenas a casca do meu irmão sentado ali. "Diego." Eu tentei. Não sabia o que dizer. Não havia palavras para aquele momento. Ele não respondeu. Levantou da cadeira com aquela mesma calma aterrorizante. Os movimentos lentos e deliberados de alguém que tomou uma decisão e não há mais debate interno, e foi em direção ao corredor. Eu levantei também, o coração disparado. "Diego, onde você vai?" Ele não respondeu. Fui atrás. O quarto de infância ficava no fundo da casa. A porta estava entreaberta. Entrei e vi Diego ajoelhado na frente do guarda-roupa velho, a gaveta de baixo completamente aberta, mexendo entre ferramentas e papéis velhos com movimentos conhecidos, de quem sabe exatamente o que está procurando. As ferramentas do meu pai. Seu Jorge tinha deixado uma caixa de ferramentas que Diego guardava como relíquia: chave de fenda, alicate, martelo e a faca de caça que meu pai usava quando ia pescar no rio Paranapanema. Cabo de madeira escurecida pelo tempo, lâmina que ele mantinha afiada por hábito mesmo depois de parar de pescar. Uma faca que existia na minha memória de infância como objeto do cotidiano do meu pai, inofensiva como qualquer ferramenta. Diego pegou a faca, levantou devagar, ficou de pé com o objeto na mão e olhou para ele por um segundo que durou uma eternidade. Como se estivesse reconhecendo algo que ele sabia que estava ali, mas esperava não precisar. "Diego!" A voz saiu antes que eu pensasse. "O que você vai fazer?" Ele não respondeu imediatamente. Virou a faca levemente na mão, aquele gesto inconsciente de quem está em outro lugar da cabeça, e depois olhou para mim com uma expressão que não tinha raiva, que não tinha nada. "Eu vou resolver." A voz ainda achatada. Aquela voz morta que me apavorava mais que qualquer grito. "Resolver como?" Eu me coloquei na frente dele, segurando o braço com as 2 mãos, sentindo os músculos dele tensos como pedra sob os dedos. "Diego, para! Pensa no que você está fazendo. Pensa nas consequências." Ele me olhou, brevemente, como se eu fosse algo distante, um obstáculo que ele via, mas não processava de verdade.
Havia algo nos olhos dele naquele momento que me disse que ele já sabia o que as consequências seriam e tinha decidido que não importava. Sai da frente, Renata. Não vou sair. A minha voz saiu rasgada, mais alta do que eu pretendia, carregada de um pânico que eu não conseguia mais conter. Diego, por favor, pensa no Pedro, pensa no seu filho. Você quer que ele cresça sem pai? Algo cruzou o rosto dele quando eu falei em Pedro. Algo que por um segundo pareceu que poderia ser o que bastava. Aquele segundo de hesitação que eu precisava. Uma fresta onde a razão poderia entrar. Eu vi nos olhos dele. Uma leve contração. Um tremor quase imperceptível na mandíbula. Mas passou. Passou rápido demais. Ele tirou o braço da minha mão com cuidado quase gentil, me afastando sem violência, e saiu do quarto. Mamãe! Segura o Diego! Gritei em direção à cozinha. Minha mãe veio correndo pelo corredor, ainda com o avental, e se colocou na frente do meu irmão com os braços abertos, daquele jeito das mães que acham que o próprio corpo é proteção suficiente contra qualquer coisa. Diego, pelo amor de Deus, para aqui, me olha. Ele parou por um segundo. Olhou para minha mãe. E naquele olhar havia alguma coisa que era ainda mais assustadora que a ausência de antes. Havia despedida. Havia consciência do que estava prestes a fazer e uma espécie de paz doentia com isso. Mãe, ele falou com uma ternura que não combinava com nada ao redor, a voz saindo mansa como quando era criança. Cuida do Pedro. Empurrou ela de lado. Gentilmente. Aquela gentileza horrível de quem não quer machucar a mãe, mesmo indo machucar outra coisa. E saiu pela porta da frente. Eu corri atrás. A rua de terra batida do lado da casa da minha mãe estava vazia àquela hora. Diego foi direto para o carro, abriu a porta, entrou. Eu corri, bati no vidro com as mãos abertas, com tanta força que a palma doeu, que eu senti o impacto subindo pelo pulso. Diego, você vai estragar sua vida. Para! Me escuta! Ele olhou para mim através do vidro. Pela última vez naquele dia como o Diego que eu conhecia. Os olhos ainda mortos, a mandíbula tensa, e naquele rosto que eu tinha olhado a vida inteira havia agora uma estranheza que me gelava por dentro. Minha vida já está estragada. Foi o que ele falou. Eu li nos lábios porque o vidro abafou o som. Ligou o carro. Acelerou. E eu fiquei na rua gritando para um carro que já estava sumindo na esquina, com a poeira levantando atrás dos pneus, com minha mãe na porta atrás de mim e Pedro ainda brincando no quintal sem entender nada. Entrei de volta para casa com as mãos tremendo tão forte que mal conseguia segurar o celular. Minha mãe estava na porta, pálida, abraçando os próprios ombros, como se precisasse se segurar para não cair. Pedro tinha parado de correr no quintal e olhava para nós com aquela atenção silenciosa das crianças que percebem que algo está errado antes de entender o quê. Vai brincar, meu amor. Minha mãe disse para ele com uma voz que tentava soar normal e não conseguia. Pedro olhou de uma para outra. Depois voltou para o quintal, mas mais devagar, sem o entusiasmo de antes. Eu liguei para Cláudio. Liguei e religuei e tornei a ligar. Caixa postal, caixa postal, caixa postal. O telefone do meu marido estava desligado ou em modo silencioso no quarto de um motel enquanto eu tentava desesperadamente avisá-lo do que vinha na direção dele. Mandei mensagem em maiúsculas. Cláudio, o Diego viu a foto, ele tá indo aí, sai daí agora. 2 tiques azuis. Ele leu, mas não respondeu. Por que não respondeu? Achava que eu estava exagerando? Achou que conseguiria controlar a situação? Ficou paralisado? Não sei, nunca vou saber. Liguei para o 190. Polícia Militar, qual a emergência? Meu irmão... A voz saiu fragmentada, cortada pelo pânico. Ele tá indo... Ele vai fazer uma besteira. Ele tem uma faca. Calma, senhora. Qual o endereço onde ele está indo? Eu não sei onde eles estão. Sem endereço não tem como enviar viatura, senhora. Rastreia o celular dele. Você pode rastrear. Senhora, preciso que a senhora se acalme. Eu desliguei, as mãos tremendo, o cérebro funcionando em espiral, sem conseguir se fixar em nada útil.
Eu não sabia o nome do motel. Não sabia o endereço. Não tinha como indicar para a viatura onde ir. O que eu não sabia naquele momento era que Diego sabia. Ele tinha visto a foto com mais atenção do que qualquer um de nós. Tinha reconhecido o papel de parede do quarto, aquele floral bege que ele deve ter visto em alguma passagem pela rodovia. O motel Lua Azul, na saída da cidade pela rodovia Raposo Tavares. Diego passou por lá centenas de vezes, conhecia o lugar de vista, e olhando para aquela foto no grupo da família, em fração de segundo, soube exatamente onde eles estavam. E descobriu depois que Cláudio e Jéssica frequentavam aquele motel há 2 anos, toda terça e toda quarta, enquanto ele cuidava do Pedro, enquanto eu esperava meu marido chegar da suposta viagem de trabalho. 2 anos. Diego chegou no motel Lua Azul em 15 minutos. Dirigiu a 140 por hora por ruas onde o limite era 60, cruzou 2 semáforos no vermelho, passou por uma rotatória sem reduzir, estacionou de qualquer jeito, cruzando 2 vagas na entrada, e entrou na recepção com aquela caminhada de quem não veio para conversar, o passo reto, os ombros abertos, a faca escondida ao lado do corpo, mas presente. A recepcionista era uma jovem de uns 20 anos, cabelo preso, uniforme azul marinho. Ela levantou o rosto quando Diego entrou e começou a abrir o sorriso protocolar de boas-vindas. Diego parou na frente do balcão. Quarto do Cláudio. Ele disse, a voz igual a de antes, achatada, sem elevação, sem grito, sem ameaça verbal. A jovem abriu a boca para dizer que não poderia passar informação de hóspede. Era procedimento. Ela sabia de cor. E então o olhar dela desceu para o lado do corpo de Diego, para a faca que ele não estava escondendo com muito esforço, e a frase morreu na garganta dela antes de sair. A cor sumiu do rosto dela num segundo. Quarto 14, ela disse. A voz saiu fina, quase sem ar. Diego foi pelo corredor sem pressa e sem hesitação, como alguém que conhece o caminho. Quarto 14 estava no fundo da ala esquerda. A porta era de madeira compensada, a fechadura simples, do tipo que abre com uma chave comum. Diego parou na frente dela por talvez 2 segundos. Ouviu algum som lá dentro. Recuou um passo e deu um chute alto, na altura da maçaneta, com o peso todo do corpo por trás. A porta cedeu com um estalo seco. E lá estavam eles. Cláudio e Jéssica, no meio do processo caótico de se vestir às pressas depois de terem visto as mensagens no celular. Cláudio estava de pé, ao lado da cama, tentando enfiar os braços na camisa. Os movimentos descoordenados de quem está com adrenalina demais no sangue. Jéssica tinha enrolado um lençol no corpo e estava em pé, os olhos arregalados, o rosto branco. Quando a porta explodiu para dentro, os dois congelaram. Por um segundo absurdo, ninguém se moveu. Depois, Jéssica deu um passo à frente. Colocou-se entre Diego e Cláudio com os braços levemente abertos, aquele gesto instintivo de quem vai tentar usar o próprio corpo como escudo, e a voz saiu desesperada, quebrando no meio das palavras. Diego, amor, me escuta, por favor, eu posso explicar. Cala a boca! O grito de Diego saiu de um lugar fundo, visceral, diferente de qualquer coisa que eu já tivesse ouvido na voz do meu irmão. Um grito que não era raiva comum. Era dor transformada em som. Era tudo que ele tinha guardado naquele caminho de 15 minutos explodindo de uma vez. Jéssica recuou 2 passos, as mãos cobrindo a boca. Diego... Ela tentou de novo, a voz agora mais baixa, as lágrimas escorrendo. Pensa no Pedro. Pelo amor de Deus, pensa no nosso filho. Eu tô pensando no Pedro. Diego avançou um passo e ela recuou mais, encostando nas cortinas fechadas do quarto. Eu tô pensando em tudo que você destruiu para ele. Eu tô pensando que você desfez a família do meu filho por esse homem. Jéssica foi até o canto do quarto, as mãos ainda na boca, os ombros sacudindo de tanto choro. Diego virou o olhar para Cláudio. Cláudio havia conseguido fechar 2 botões da camisa. Estava de pé ao lado da cama, com as mãos levantadas, os braços abertos,
aquele gesto universal de quem tenta mostrar que não é ameaça. O rosto dele estava controlado demais. Havia um esforço visível em cada músculo para manter a expressão neutra, calculada. Aquele controle artificial de quem está morrendo de medo, mas aprendeu que demonstrar medo em negociação é desvantagem. Diego! A voz saiu pausada, quase gentil. Cara, eu entendo que você tá com raiva. Eu entenderia. Você tem razão de estar com raiva, mas vamos sentar. Vamos conversar como dois homens adultos que... Conversar? Diego deu um passo em direção a ele. Cláudio recuou, o calcanhar batendo na lateral da cama. Você passou 2 anos comendo a mulher do seu cunhado. Você me olhava nos olhos toda vez que a gente se via. Você era padrinho do meu casamento. Você estava na sala de espera quando meu filho nasceu. Você tomou churrasco na minha casa, você bebeu cerveja comigo, você me chamou de cunhado com a boca que usava para beijar ela. E você quer sentar e conversar? A máscara de controle de Cláudio trincou por 1 segundo. Ele abriu a boca, fechou, abriu de novo. Diego, eu errei. A voz afundou em algo que talvez fosse arrependimento, ou talvez fosse apenas desespero de sobrevivência. Era impossível distinguir. Eu sei que eu errei. Eu errei muito. Mas fazer isso não vai resolver nada, cara. Só vai estragar mais. Você sabe quantas terças eu cuidei do Pedro sozinho? A voz de Diego tinha voltado àquela acalmia assustadora, mais perigosa que o grito. Ele deu mais um passo e Cláudio chegou na parede, sem mais lugar para recuar. Eu ficava lá achando que era bom marido, achando que estava respeitando os espaços dela. Ficava com meu filho nos braços, me sentindo o homem mais sortudo do mundo, enquanto vocês dois estavam aqui. Cláudio estava completamente encurralado, a parede nas costas, a cama de um lado, Diego na frente. Então ele tentou correr. Se jogou para a direita num movimento súbito, tentando passar por Diego em direção à porta aberta. Por uma fração de segundo pareceu que ia conseguir, que o espaço era suficiente, que o instinto de sobrevivência ia ser mais rápido. Diego foi mais rápido. Agarrou Cláudio pelo braço esquerdo, puxou com força e o impulso fez os dois girarem. Cláudio bateu de lado na beirada da cama e perdeu o equilíbrio. A faca entrou. Primeira facada no lado esquerdo do peito. Cláudio soltou um grito que não era grito. Era mais um som involuntário, o som que o corpo faz quando algo viola, de repente, o que deveria ser intocável. As pernas dele cederam parcialmente. Ele se segurou na beirada da cama. Segunda facada na barriga, mais abaixo. Cláudio caiu. Devagar, de joelhos primeiro, depois de lado no chão do quarto, os braços tentando encontrar algo para segurar e não encontrando. Jéssica estava gritando num canto. Um grito contínuo, agudo, que não parava de sair. A recepcionista, que tinha seguido Diego pelo corredor mantendo distância, estava na porta com o celular na mão, as mãos tremendo enquanto discava. Terceira facada. Diego estava ajoelhado no chão ao lado de Cláudio. Quarta facada. E então Diego parou. Ficou de joelhos no chão com a faca na mão, olhando para o que havia feito. O quarto estava em silêncio súbito, exceto pelo choro de Jéssica e pelo barulho da rua lá fora. Cláudio estava no chão, imóvel, uma poça escura se espalhando devagar sob ele. Diego olhou para as próprias mãos e caiu. Não desmaiou. Caiu no sentido de colapsar para dentro, os ombros descendo, a cabeça baixando, os joelhos já no chão se dobrando mais ainda até ele estar quase encolhido no meio daquele quarto de motel que cheirava a perfume caro e a tragédia. E chorou. Chorou como eu nunca tinha visto meu irmão chorar. Aquele choro de criança que sai do fundo do corpo, sem controle, sem dignidade, sem filtro. O choro de quem acabou de perceber o que fez e não consegue mais desfazer. As palavras saíam quebradas entre os soluços. O que eu fiz? Meu Deus, o que eu fiz? A polícia chegou 7 minutos depois. Diego não resistiu. Largou a faca no chão quando mandaram, se levantou com os joelhos vermelhos, levantou as mãos quando mandaram e deixou que algemassem sem dizer uma palavra. Jéssica estava no canto, encolhida, incapaz de se mover,
ainda repetindo algo que ninguém conseguia entender. Cláudio foi levado de ambulância. Não chegou vivo ao hospital. Eu estava andando em círculos na sala da minha mãe quando o telefone tocou com um número desconhecido. Alô? Senhora Renata Silva? Sou eu. Aqui é o delegado Marcos Ferreira, da Delegacia Central de Presidente Prudente. Uma pausa, curta mas pesada. A senhora é a esposa de Cláudio Mendes? Algo na formalidade da voz dele me disse antes das palavras. Meu corpo entendeu antes do meu cérebro. Sou eu. O que aconteceu? A minha voz saiu estranha, fina, de longe. Outra pausa. Senhora, seu marido foi vítima de homicídio, há aproximadamente 30 minutos no motel Lua Azul, aqui em Presidente Prudente. Eu sentei. Ou caí. Meu corpo simplesmente não se sustentou mais de pé e encontrou a cadeira que estava atrás de mim como se a cadeira soubesse que eu ia precisar. Homicídio. Sim, senhora. O autor foi preso em flagrante. Quem? Diego Silva, irmão da senhora. O telefone deve ter caído, ou eu devo ter segurado sem perceber. Não sei. Minha mãe estava do lado. Tinha ouvido minha metade da conversa. E quando eu olhei para ela, o rosto dela já estava branco. Diego, ela falou. Não conseguiu terminar. E Dona Carmen, 58 anos, que tinha perdido o marido em 2015 e nunca voltado completamente de lá, que tinha carregado uma depressão por anos, que tinha visto o filho mais feliz do que nunca quando Pedro nasceu. Dona Carmen desmaiou no chão da cozinha. Eu tive que escolher, ficar com minha mãe ou ir ver meu irmão. Liguei para o SAMU. Fiquei com minha mãe. Meu irmão ia ter que esperar, porque minha mãe estava no chão e eu era a única pessoa ali. Aquela foi a primeira de uma série infinita de escolhas impossíveis que os próximos anos me pediriam. O velório de Cláudio foi 2 dias depois. Eu fui. Até hoje não sei explicar completamente por quê. Havia uma parte de mim que o odiava de um modo que nunca havia odiado ninguém. Havia outra parte que não conseguia simplesmente apagar 9 anos de casamento como se nunca tivessem existido. Havia ainda uma terceira parte, a mais complicada, que se sentia responsável sem ter feito nada errado, esse peso inexplicável de quem sobrevive a uma catástrofe e passa o resto do tempo se perguntando se poderia ter evitado. A família de Cláudio me olhava de um jeito que eu carrego até hoje. A mãe dele, Dona Helena, ficou me encarando durante o velório inteiro com os olhos vermelhos e aquela expressão que não era somente dor, mas era acusação. O irmão mais novo de Cláudio passou por mim uma vez e disse baixo o suficiente para só eu ouvir. Se não fosse seu irmão? Eu não respondi. O que eu ia dizer? Que meu marido traiu ele comigo na frente de 29 parentes? Que ele estava na cama com a mulher do meu irmão quando morreu? Que a vítima e o culpado não eram tão diferentes naquela história. Não disse nada. Fiquei de pé ao lado do caixão do homem com quem dormi durante 9 anos, olhando para o rosto dele de cera e pensando que não conseguia reconhecer naquele rosto nenhuma das versões que eu tinha amado. Eram todas falsas? Ou eu nunca havia realmente visto? Jéssica não foi ao velório. Não foi ao enterro. Sumiu de Presidente Prudente no dia seguinte ao crime e foi para a casa da mãe em Marília. A cidade que ela usava de desculpa para ver meu marido foi também o esconderijo que escolheu quando tudo desabou. E abandonou Pedro, uma criança de 4 anos, o filho dela, que acordou naquela manhã brincando no quintal da vovó e foi dormir naquela noite sem pai nem mãe, sem entender nada, perguntando por que estava dormindo na casa da vovó. Vovó, cadê o papai? Pedro perguntou enquanto minha mãe tentava preparar ele para dormir naquela noite. Dona Carmen olhou para mim por cima da cabeça do neto, com olhos que pediam socorro. Papai tá viajando, meu amor, ela disse. E a mamãe? Mamãe também. Quando eles voltam? Silêncio. Logo, meu amor, dorme. Pedro dormiu. Crianças têm essa misericórdia. Dormem mesmo quando o mundo está em chamas ao redor. Uma semana depois do crime, fui visitar Diego na cadeia. Eu sabia que ia ser difícil,
Não sabia que ia ser assim. Diego estava na sala do parlatório quando eu cheguei, separado de mim pelo vidro e pelo telefone. Em uma semana, ele tinha envelhecido de um jeito que o tempo normalmente leva anos para fazer. Magro, olheiras fundas, a barba crescida sem cuidado, os ombros curvados para dentro, como se tentasse ocupar menos espaço do que existia. Eu sentei do outro lado do vidro. Peguei o telefone. Ele estava me olhando, com aqueles olhos que ainda tinham aquela ausência que me apavorava. Mas havia algo diferente agora. Uma consciência da ausência, como se ele soubesse que alguma coisa havia saído e não voltava. Renata, ele disse. Você veio. Claro que eu vim. A minha voz saiu mais firme do que eu estava. Você é meu irmão. Silêncio longo. Eu matei seu marido. Ele falou isso olhando para o vidro entre nós, não para mim, como se fosse importante ter o vidro ali para poder dizer aquela frase. Eu sei. Você me odeia? Eu pensei, de verdade. Não foi uma dessas perguntas que a gente responde por reflexo. Fiquei olhando para o rosto do meu irmão e tentei responder honestamente. Eu não sei o que eu sinto, disse por fim. Eu sei que você é meu irmão, e isso não muda. Isso nunca vai mudar. Diego fechou os olhos. Quando abriu, tinha lágrimas. As primeiras que eu via desde o dia em que tudo aconteceu. Escorreram pelo rosto sem que ele tentasse esconder, sem que ele passasse a mão para limpar. Ele deixou. E eu chorei junto, separada por um vidro que parecia uma metáfora de tudo que havia se interposto entre mim e o meu irmão. Entre mim e meu marido. Entre a minha família e qualquer versão de futuro que eu tinha imaginado. O julgamento aconteceu 8 meses depois. Diego foi acusado de homicídio qualificado. 2 critérios: motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima. A defesa tentou a tese de violenta emoção logo após injusta provocação. O Ministério Público rebateu com um argumento simples e devastador. Diego teve 15 minutos de carro entre ver a foto e cometer o crime. Não foi reação imediata, foi decisão. O júri demorou 4 horas para deliberar. Culpado. 16 anos, com possibilidade de progressão de regime após cumprimento de 1/6 da pena em caso de bom comportamento. Diego ouviu a sentença de pé, olhando para o chão, as mãos cruzadas na frente do corpo. Não demonstrou nada. Nem alívio, nem desespero, nem surpresa. Era como se ele já soubesse, como se qualquer coisa que o júri dissesse fosse apenas uma formalidade sobre algo que já estava decidido dentro dele. Eu estava na última fileira do tribunal, apertando o joelho com a minha própria mão sem perceber. Minha mãe não conseguiu ir. Estava internada no hospital regional com o que os médicos chamavam de episódio depressivo grave e que eu chamava de tristeza demais para um coração que já tinha sido tão exigido. Depois da sentença, antes de levarem Diego, trocamos um olhar pela grade. Só um olhar. Ele inclinou a cabeça levemente para mim, como uma espécie de agradecimento que não tinha palavras. Eu fiz o mesmo de volta. Nos meses que se seguiram, o que era família se despedaçou de formas que eu não tinha imaginado serem possíveis. A família de Cláudio me responsabilizou de maneiras que doíam de modo diferente da culpa, porque eram injustas, mas eu não tinha energia para brigar. Você sabia e não falou. Se você tivesse controlado seu irmão, se você não tivesse deixado ele sair de lá. Eu não sabia. Eu tentei impedir. Eu tentei de tudo que estava no meu alcance naquele sábado de março, mas culpa precisa de um endereço, e eu era o endereço mais acessível. A minha própria família se reorganizou em torno das perdas de um jeito que parecia acampamento de sobreviventes. Minha mãe ia e vinha do hospital. Diego estava preso. Jéssica havia sumido. Pedro precisava de alguém. 3 meses depois do crime, eu assumi a guarda de Pedro. Não foi uma decisão grandiloquente. Foi a única coisa que fazia sentido. Minha mãe não tinha condições. Jéssica não queria. Diego estava preso. E lá estava Pedro com 4 anos, dormindo em casa alheia, perguntando pelo pai que está viajando e pela mãe que também está viajando.
olhando para mim com aqueles olhos verdes que eram iguais aos da mãe e me partiam o coração toda vez. Eu, que nunca tinha tido filho, que queria tanto e nunca pude, que chorava sozinha nas noites em que Cláudio me dizia que filho prende, enquanto eu sabia agora que o que ele queria era liberdade para ir para o quarto 14 do motel Lua Azul toda terça e toda quarta. Assumi Pedro. Legalmente, com guarda definitiva que o juiz concedeu rapidamente, dado o abandono documentado da mãe. Adaptei meu apartamento, a rotina, o orçamento. Aprendi a fazer mochila de criança, a ler historinha antes de dormir, a administrar birra de pré-escolar, a conversa sobre dinossauros com um nível de detalhe que eu não imaginava ser capaz. Tia, você vai me largar também? Pedro me perguntou uma vez, uns 3 meses depois que ele veio morar comigo. Estava na beira da cama dele, eu sentada ao lado fazendo companhia enquanto ele adormecia, igual a toda noite. A pergunta chegou de lado, sem anúncio, com aquela pontaria perfeita das crianças que ainda não aprenderam a proteger o interlocutor. Eu respirei fundo. Não, meu amor, eu não vou te largar. Promete? Prometo. Ele fechou os olhos. Dormiu. E eu fiquei ali sentada no escuro do quarto de Pedro por um tempo longo, olhando para o rosto dele que dormia, e senti pela primeira vez desde março algo que não era dor. Não sei bem o que era. Responsabilidade, talvez. Propósito. A sensação estranha e pesada de entender que a vida que eu tinha imaginado não existia mais, e que a vida que eu tinha era essa, e que essa precisava de mim. As visitas a Diego eram uma vez por mês. Eu levava Pedro toda vez. Diego se esforçava de um jeito que doía de ver. Penteava o cabelo antes do Pedro entrar, ficava de pé, abria o maior sorriso que conseguia juntar. E Pedro corria para o vidro como se pudesse atravessar. Papai, cresci, eu entrei no futebol na escola. É mesmo, filhão? Você é artilheiro? Ainda não, mas a professora disse que eu tenho jeito. Diego ria, com aquele riso que alcançava os olhos por um segundo antes da sombra voltar. No final de cada visita, quando Pedro ia ao banheiro com a funcionária, Diego e eu trocávamos algumas palavras rápidas, aquelas palavras que precisam caber em pouco tempo. Ele tá bem? Diego perguntava sempre. Tá. Ele é feliz, Diego. Isso é o que importa. Renata, eu destruí a vida dele. Você destruiu várias vidas, a sua também. Mas eu não vou ficar sentada contando os cacos. Vou fazer com que o que ficou de pé valha alguma coisa. Ele assentiu. Não porque concordava completamente, porque eu era a única coisa que havia sobrado de firme, e às vezes a gente assente com o que está de pé só para continuar acreditando que de pé é possível. Minha mãe morreu em 2028, 4 anos depois de tudo, infarto como meu pai. O médico usou as palavras clínicas corretas, falou em obstrução arterial, em histórico de sedentarismo durante os anos de depressão, em fatores de risco acumulados. Eu ouvi tudo e pensei. Minha mãe morreu de tristeza. Não aguentou ver o filho preso. Não aguentou a família despedaçada. O coração dela foi resistindo até onde pôde e depois simplesmente não teve mais razão suficiente para continuar se esforçando. Mais uma vítima, indireta, de uma foto mandada no grupo errado. Levei Diego a notícia pessoalmente. Fui sozinha, sem Pedro. Me sentei do outro lado do vidro e disse diretamente: Diego, a mamãe morreu. Ele ficou em silêncio por um tempo, olhando para o vidro. Eu sabia que ia acontecer, falou por fim. Eu sabia que ela não ia aguentar. Ela amava você, até o último momento. Eu sei. A voz dele estava tão achatada quanto naquele sábado de março. Foi isso que me destruiu mais. Ela me amava e eu a destruí assim mesmo. Não havia consolo suficiente para aquele momento. Então fiquei em silêncio do outro lado do vidro com meu irmão, separados pela transparência fria que nos separava de tudo, e deixamos o silêncio existir. Diego saiu da cadeia em 2030. Progressão de regime após 6 anos. Comportamento exemplar. Trabalhou na oficina elétrica da penitenciária. Estudou, fez terapia obrigatória, depois voluntária. Não causou problemas.
Não foi problema. Foi se reconstruindo em câmera lenta, do jeito que dava dentro daquele lugar. Pedro tinha 10 anos quando fomos buscá-lo. Eu deixei que fossem os dois. Eles precisavam daquele momento sem minha presença mediando. Fiquei do lado de fora no carro e vi pela janela quando Diego saiu pela porta lateral, ainda com a bolsa de pertences na mão. E Pedro estava ali, na calçada, crescido e esguio com a mochila nas costas. Pedro correu. Diego largou a bolsa, ajoelhou no concreto da calçada da penitenciária e o filho bateu nele com toda a força dos 10 anos que tinham passado. Diego abraçou. Fechou os olhos. Os ombros dele sacudiram. Ele estava chorando, ali ajoelhado na calçada de sol forte, abraçando o filho que tinha crescido do outro lado de um vidro. Eu chorei dentro do carro, sozinha, em silêncio, com as 2 mãos no volante. Era o primeiro momento de algo parecido com alegria em muitos anos. Pequeno, imperfeito, manchado de todo o peso que levava consigo, mas real. Diego veio morar comigo. Não tinha outra opção imediata. Minha mãe tinha morrido. A casa de infância tinha sido vendida para cobrir dívidas. Meu apartamento era pequeno, mas cabia mais 3 pessoas se a gente organizasse com cuidado, e organizamos. Diego dormia no quarto que eu tinha montado como escritório. Pedro continuava no quarto dele. Eu no meu. Uma família remontada com os cacos do que havia explodido. Diego arranjou trabalho como eletricista rapidamente. Sua habilidade antiga estava lá, enferrujada mas presente, e com algumas semanas de reaprendizado prático, estava funcionando tão bem quanto antes. Passou a contribuir com as contas, a participar da rotina da casa, a estar presente de um modo que eu percebia que era ao mesmo tempo reconexão e penitência. Uma tarde, Diego e Pedro estavam na sala fazendo lição de casa juntos quando ouvi a conversa. Pedro tinha 11 anos. Estava numa fase de perguntas sem filtro. Pai. Ele falou com a naturalidade de quem sempre soube, mas estava pronto agora. Você fez coisa ruim mesmo? Diego fechou o caderno devagar. Ficou olhando para a mesa por um momento. Fiz, filho. A voz saiu firme, sem rodeios. Eu fiz uma coisa muito ruim. Eu machuquei uma pessoa de uma forma que não tem volta. E paguei por isso. E vou pagar pelo resto da vida. Pedro ficou em silêncio, processando. Por que você fez? Porque eu estava com raiva. Diego pausou, escolhendo as palavras com o cuidado de quem passou anos num lugar onde tinha muito tempo para pensar. Muita raiva. A raiva me cegou. Eu não pensei no que ia acontecer depois, só agi. E quando a raiva passou, ele sacudiu a cabeça levemente. O estrago já estava feito, e não tem como desfazer. Você se arrepende? Todos os dias. Diego respondeu sem hesitar. Todos os dias da minha vida. Pedro ficou olhando para o pai por um tempo longo. Naquele olhar havia coisas demais para nome de 11 anos. Confusão, dor. Mas também alguma coisa que era amor resistindo a tudo isso. Amor que estava lá antes de entender qualquer coisa e que permanecia agora que entendia demais. Pedro colocou a mão sobre a mão do pai. Eu te amo, pai. Diego fechou os olhos. Eu também te amo, filhão. A voz saiu embargada. Mais que tudo no mundo. 2 anos depois de Diego sair da cadeia, Jéssica apareceu. Eu estava arrumando a cozinha num sábado de manhã quando o interfone tocou. Atendi sem pensar. Quem é? Jéssica. O nome chegou como um balde de água fria. Fui até a porta e abri. Ela estava na calçada, mais velha, com um ar de quem carrega peso que não some com o tempo. Roupa simples, sem o sorriso fácil de antes. Renata, ela disse. Eu quero ver o Pedro. Eu fiquei me olhando por um tempo antes de responder. Agora você quer. Ele é meu filho. A voz dela tinha uma tentativa de firmeza que soava oca. Filho que você abandonou, eu disse. Não como acusação calculada, como fato simples. Eu não estava bem, eu precisava de tempo. 2 anos de tempo. Eu cruzei os braços, senti os dentes cerrar. 2 anos, Jéssica. Ele tinha 4 anos quando você saiu. Você perdeu os dentes de leite dele.
A primeira vez que ele andou de bicicleta. A primeira peça de teatro da escola onde ele fez papel de árvore e levou mais a sério do que qualquer ator profissional. Ela abaixou os olhos. Eu sei que eu errei. Errou. Eu repeti. E então não consegui mais conter. Você transou com meu marido por 2 anos. Você fez meu irmão se tornar um assassino. Você abandonou o filho de 4 anos. Você destruiu 2 famílias e depois sumiu para Marília de verdade dessa vez, que ironia, enquanto o mundo que você incendiou ainda estava em chamas. Jéssica estava chorando. As lágrimas escorriam e eu não senti pena nenhuma. Eu devia sentir. Tentei. Não consegui. Renata, um dia você vai me perdoar. Não. Eu disse com a calma que só vem de quem foi além de qualquer raiva e chegou numa espécie de certeza tranquila. Não vou. Não porque eu não sei perdoar. Mas porque perdoar não muda o que você fez. Não devolve os anos do Pedro. Não tira meu irmão da cadeia. Não ressuscita meu marido. Não traz minha mãe de volta. Perdoar é para mim. E pro Pedro. Não é para você sentir que foi absolvida. Eu tenho o direito de ver meu filho. A guarda é minha. Judicialmente. Se você quer visitação, entra na justiça. E explica pro juiz por que sumiu por 2 anos sem contato algum. Eu abri a porta mais. Agora sai da minha propriedade. Ela ficou me olhando por alguns segundos, com uma mistura de raiva, desespero e arrependimento que talvez fosse genuína, talvez fosse desempenho. Eu não tinha mais capacidade de distinguir. Ela foi embora. Nunca mais a vi. Hoje tenho 40 anos. 6 anos depois do sábado de março, em que um celular apitou na mesa do almoço da minha mãe e o mundo se partiu ao meio. Eu moro no mesmo apartamento. Diego mora comigo ainda, embora já falhe em encontrar um lugar próprio. E eu sei que o dia vai chegar e está bem. Pedro tem 14 anos agora. Alto, cabelo escuro como o do pai, com os olhos verdes que eu aprendi a amar em vez de temer, porque não há nada nos olhos do Pedro que me lembre de Jéssica. Os olhos dele são completamente dele. Ele me chama de tia. Sempre chamou. Mas às vezes, nas despedidas depois de um dia longo, ou quando acorda com pesadelo e vem me procurar, ele escorrega e me chama de mãe. Desculpa, tia. É que você é mais mãe que minha mãe. Eu choro toda vez. Sem falta. Choro de tristeza porque aquilo não deveria ter precisado acontecer. Choro de alegria porque aconteceu e Pedro está bem. Não sei ao certo onde uma coisa termina e a outra começa. Acho que nenhuma termina. Ficam as duas juntas. Eu nunca me casei de novo. Tive alguns encontros nos anos que passaram, tentativas discretas que esfriavam antes de precisar de nome. Não havia como explicar minha vida de um modo simples o suficiente para quem chegasse de fora. E há algo mais do que a complexidade logística. Há uma espécie de exaustão emocional que a minha história criou em mim, um cansaço de fundo que não some nem com descanso. Eu vivi muito em pouco tempo. Perdi muito. Reconstruí o que pude. E por enquanto, o que pude é suficiente. Diego não consegue se relacionar. Me diz isso com a honestidade direta que o tempo e a terapia na cadeia construíram nele. Renata, eu não confio mais em ninguém. E ninguém confia em mim. Quem vai querer um ex-presidiário que matou alguém? Alguém vai querer um homem bom que cometeu um erro e passou 6 anos sendo responsabilizado por isso. Respondo. Erro? Ele ergue a sobrancelha. Eu matei uma pessoa. Eu sei, e você vai carregar isso para sempre. Não tem como não carregar. Mas isso não apaga quem você é além daquele sábado. Ele não acredita. Ainda. Mas às vezes eu vejo ele olhar pro Pedro com um sorriso que chega sem querer, aquele sorriso que a gente não controla porque vem de um lugar verdadeiro, e eu sei que ele não desistiu completamente, que há algo ainda a fazer com o tempo que sobrou. O grupo, Família Silva, não existe mais. Ninguém quis manter. 29 pessoas que viram o início do fim numa manhã de sábado e que carregam aquilo em algum lugar da memória porque esse tipo de coisa não some. O grupo foi apagado silenciosamente, sem cerimônia, sem que ninguém anunciasse. Um dia estava lá. Depois não estava mais, como a família que nomeava.
Eu aprendi que traição não é só uma coisa que acontece entre duas pessoas. Traição se expande, contamina tudo que toca. A traição de Cláudio e Jéssica não ficou no quarto 14 do motel Lua Azul. Ela veio pelo grupo da família com 29 membros. Ela foi pelo corredor da casa da minha mãe com a faca do meu pai. Ela chegou no tribunal 8 meses depois com 16 anos de pena. Ela ficou na cama de hospital da dona Carmen. Ela mora no quarto de Pedro, que ainda acorda com pesadelo às vezes. Traição pode matar. E matou. Cláudio morreu. Diego morreu por dentro de um jeito que vai levando uma vida inteira para remontar. Jéssica morreu como mãe no dia em que escolheu Marília em vez do filho. Minha mãe morreu de tristeza. Pedro perdeu pai e mãe de formas que nenhuma criança deveria conhecer. E eu perdi tudo o que achava ter e aprendi a construir de novo com o que sobrou, que é menos do que eu queria, mas é mais do que a catástrofe deixou de pé. Tudo começou com uma foto. Um erro de segundos. Cláudio queria mandar para Jéssica. Mandou para o grupo da família. Provavelmente um clique de diferença. Um contato acima ou abaixo na lista. Uma fração de momento de distração. E foi o suficiente para destruir tudo. Você que está aí me ouvindo. Você que talvez esteja guardando um segredo parecido, achando que é seguro porque ninguém sabe, achando que o quarto 14 é um universo separado do grupo da família. Não é. Nunca foi. Nunca vai ser. Não tem muro alto o suficiente. Não tem desculpa boa o suficiente. Não tem engano desconsiderável o suficiente. Bomba explode. E quando explode, não escolhe quem fere. Antes de você ir embora, me faz uma coisa. Se inscreve nesse canal agora se você ainda não fez. Apertar o botão leva 2 segundos e garante que você não perde nenhuma história como essa. Deixa o teu like nesse vídeo, porque ele me ajuda a alcançar mais mulheres que precisam ouvir histórias assim. E nos comentários me conta. Que horas você está assistindo isso e de que cidade você é? Eu leio cada comentário, todos os dias. Você não está aqui sozinha. Tem um canal inteiro de histórias reais, de mulheres reais, que viveram coisas que ninguém deveria ter que viver e sobreviveram assim mesmo. Toda história que vem aqui é de alguém que ficou de pé quando o chão sumiu. Obrigada por ter ficado até o fim comigo. Nos vemos na próxima.